Muito boa noite, Ponte Nova. Boa noite, Mariana, Ouro Preto, Dom Silvério. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto de hoje. Com muito prazer, recebo hoje no programa a secretária municipal Ariadne Salomão, da secretária da Saúde de Ponte Nova. Vamos bater um papo aqui com relação ao Covid-19, que é o assunto do momento. E no terceiro bloco, vou receber Celeste Natali, ela que é a coordenadora da Vigilância em Saúde. A dengue também a gente tem que ter muita atenção e colaboração da população neste sentido, porque a dengue também mata. Então você vai saber da Celeste, ela vai estar aqui no terceiro bloco comigo. Vamos fazer um bate-papo também com relação à dengue. Prazer tê-la aqui mais uma vez, Ariadne. Boa noite, Wesley. Prazer é meu. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Ariadne, estamos aí nessa luta do coronavírus, né, o Covid-19. Como é que a Secretaria Municipal de Ponte Nova tem lidado com essa situação? Então, Wesley, desde que começou, né, essa situação da Covid e começou a falar no Brasil, em Minas, a gente já começou a tomar as providências. E o primeiro passo que a gente fez foi criar o comitê de enfrentamento. São dois comitês que a gente tem. Nós temos o comitê de gestão de enfrentamento mesmo, que é do executivo, né, o prefeito, com todas as secretarias que são envolvidas nesse processo. E nós também fizemos o comitê municipal dos técnicos, que envolve todos os profissionais da nossa área técnica lá da saúde, que são os médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, que envolve todo o processo mesmo dentro de uma secretaria. Dentro da saúde. Dentro da saúde. Ariadne, quem faz parte desse comitê, desses outros dois comitês? Então, cada um são pessoas separadas? Sim, o comitê de gestão é o executivo, né? Por conta dele? Com todas as secretarias e a saúde no comando, junto com eles, e o comitê da saúde é feito pelos profissionais da saúde. Como acontecem as reuniões e em que período vocês reúnem? Então, o da saúde praticamente todos os dias. A gente reúne todos os dias, a gente atualiza o boletim epidemiológico, as situações que a gente precisa, rever o que tem que ser comprado, os EPIs, a gente estuda para fazer os treinamentos, capacitações com muito importante. Com a linha de frente toda. A gente discute vários assuntos, discute sobre os testes, sobre a situação do município, a curva epidemiológica, tudo que realmente discute os protocolos, tanto do Ministério como da Secretaria Estadual, que a gente é todo embasado dentro dos protocolos, né? A gente estuda isso. Feito isso, essas reuniões da área técnica da saúde, a gente repassa para o comitê gestor, que é o executivo. Porque, por exemplo, se a gente vai comprar EPI, aí já envolve licitação, já envolve jurídico, e aí envolve todo mundo. Entendi. Eles seguem o que o comitê da saúde passa. Passa, né? Uhum. Ariadne, vamos falar sobre o isolamento social em Ponte Nova. Faz uma análise pra gente, como é que está sendo esse isolamento? Está dentro do perfil que vocês queriam que estivesse? Então, no primeiro momento, sim, nós ficamos bem satisfeitos. Muita gente acha, e aí eu acho que a população ainda tem muita gente que pensa assim: vocês fizeram adiantado, foi fora de hora. A sorte? Não precisava disso nesse momento. E eu acho que é exatamente, a equipe toda acha que é exatamente por causa disso que nós estamos ainda numa situação confortável, né? Nós não tivemos nenhum caso positivo até agora, nós estamos esperando a análise de 2 casos. Então isso aí todo dia uma coisa nova pra gente, né? Todo dia tem um boletim, todo dia tem um estudo. Então, eu acho que esse isolamento, no primeiro momento, funcionou sim, muito bem. E eu acho que é por isso que a gente está conseguindo tranquilizar. Está um pouco mais tranquila, essa curva está um pouco mais estabilizada. E agora, com essa abertura do comércio, agora dia 30, a gente entende que era necessário também, né? Eu não posso pensar só enquanto saúde, porque se eu fosse pensar enquanto saúde, eu não queria que abrisse hora nenhuma, até que passasse tudo, né? Que a gente conseguisse estabilizar de vez a curva e tudo.
Mas a gente entende que a prefeitura também, que os comerciantes, a gente depende, né, do comércio, muita gente depende disso para viver, e aí a gente fez essa flexibilização. Bom, com relação à flexibilização, vocês fizeram por ondas. Explica pra gente como é que é isso. Então, a gente acompanhou o que a Secretaria Estadual repassou, né? Nós estamos mais ou menos acompanhando o que a Secretaria Estadual passou para todos os municípios. Então, na primeira onda, por exemplo, eram os que já estavam abertos, né? Os comércios que já estavam todos funcionando, os essenciais. Agora nós passamos para essa outra onda, vai ter mais duas, que vai ter uma do dia 18 também e a outra mais para frente. Por que que a gente está dando esse espaço? Porque é exatamente nesse espaço que a gente consegue estudar, né? Consegue chegar a uma conclusão dessa epidemiologia toda para saber se a gente está fazendo certo, se está correto abrir desse jeito, porque nós vamos ter que avaliar por semana, né? O que está acontecendo? Toda semana. Dia a dia. E com esse espaço maior de uma onda para outra, para a gente ter um resultado mais visível. E como é que são classificadas essas ondas? É por cores? Ou como é que é? É por cores. Aí eu nem vou entrar muito nesse detalhe, essa parte do decreto, mas a gente fez a primeira onda, que são os essenciais, a segunda vem essa parte do comércio, que também é um comércio essencial, mas que não tenha tanto público, né? Que são os comércios abrindo com toda a higienização, com toda os protocolos que a gente sempre está falando, máscara. O interessante, Ariadne, é que a gente tenta fazer a coisa certa. Mas, lamentavelmente, a gente tem um presidente da República que está fazendo tudo ao contrário. Você acha que o povo segue o que o presidente está falando aí nas TVs, fazendo lá em frente ao Planalto, no Palácio da Alvorada? Ele tem gente que acompanha, né? Sim, eu acho que sim, né? É uma tendência de acompanhar, não tem jeito, a gente não pode... Isso aí fica difícil pra gente e isso dificulta muito o trabalho da gente enquanto saúde, né, Wesley? Porque nesse momento também não teve muito, o vírus ainda não teve muito chegando no interior, agora está começando. Né, a gente tem visto aí, já teve em Porto Firme. Está mais acentuado. Já está vindo para o nosso lado. Então vai chegar um tempo que a gente vai ter que... Pois é, gente, nós estamos recebendo no programa Espaço Aberto de hoje a secretária municipal de saúde de Ponte Nova, Ariadne Solomon. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente continua o bate-papo com a secretária. Quero mandar aí um grande abraço aí para a dona Gessi, mãe da Nayara, sua colaboradora lá. Ela trabalha no NASF aqui, né? Sim. Foi minha colega lá na prefeitura de Santa Cruz dos Calvados e dava um show no NASF lá. Nayara, aquele abraço, dona Gessi, aquele abraço. Vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Cara, é boa de se ver demais. Muito bem, de volta com o segundo bloco do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Na próxima segunda-feira, dia 11, próxima segunda-feira, vou receber o prefeito municipal de Diogo de Vasconcelos, Domingos Antunes. Vamos falar aí das obras, vamos falar da saúde. Lá teve um caso e depois não teve, né, Aria? Vamos tirar isso tudo a limpo aqui no programa. Graças a Deus que não teve. Graças a Deus, no programa Espaço Aberto. Ariadne, vamos falar agora sobre o uso das máscaras. É um outro problema que o povo não conscientiza direito sobre o uso da máscara. É difícil, né? Então, Wesley, já que a gente está fazendo o isolamento social, que eu acho que é o mais difícil, a máscara eu acho que é uma coisa mais tranquila de se utilizar, né? Realmente, não é muito fácil para quem não é da área da saúde, tem uma certa dificuldade mesmo. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, mas a gente acaba acostumando. Todos têm. E o que a gente pediu para colocar no decreto, que a máscara é obrigatória, também é um princípio do Estado, né? Seguindo o Estado. E só de ter colocado que os comércios não podem atender sem a máscara, eu acho que isso já está melhorando bastante o uso, né? Porque a pessoa sai na rua, tem que ir no supermercado, se não tiver a máscara não entra. Vai numa padaria, se não tiver a máscara não entra.
Eu acho que só aí a gente já consegue, assim, absorver uma boa parcela. Mas mesmo assim, o pessoal ainda está sem conscientização, sai sem a máscara, acha que é bobagem. É muito importante o uso, muito importante. Né, é uma coisa boba e que é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que traz muita dificuldade, principalmente para os seguidores das redes sociais aí, de todas as prefeituras, é com relação aos boletins epidemiológicos. Fala um pouquinho aí. Porque lá, parece que eles vão lá só ver assim, 0 caso confirmado. Tá ótimo. Aí depois vai descendo, nossa senhora, eles não entendem direito como é que é dividido aqueles boletins, aliás. Mas na realidade, as pessoas, o que é interessante mesmo para eles prestarem atenção, né? Confirmado, lógico, e os notificados. Claro. Os notificados, eles têm que ter atenção para isso, porque notificado, gente, é porque enquadrou totalmente... Tudo. Dentro dos protocolos do Ministério da Saúde. Do CIEBS, que eles falam. Uma pessoa, quando chega com sintomas no hospital e tem que ser notificada, ele tem que estar dentro do protocolo da CIEBS. Então, se entrou nesse protocolo, pode ter chance de dar positivo, sim. Então, os leigos vão mesmo só no zero, né, no lá confirmado, quantos que estão faltando dar o resultado, mas a gente tem que prestar atenção também nos notificados. Que é importante também, verdade. Ariadne, vamos falar um pouquinho agora sobre a unidade de apoio que vai funcionar aqui na antiga Mater Clínica, onde hoje funciona a Policlínica Municipal. Sim. Wesley, não é segredo para ninguém que a gente está correndo atrás da readequação da UPA desde 2017, né? Sim. Em novembro foi acordado, saiu a portaria do Ministério e desde então nós temos o prazo até o dia 30 agora de maio para fazer a mudança para lá. Por que eu estou falando isso? É porque muita gente pergunta assim, por que não fez isso na UPA? A UPA está lá pronta, né? E a UPA estava com vários problemas estruturais que não caberiam nesse momento esse tipo de unidade de apoio. Então, nós estamos cuidando para fazer isso. E também eu tenho esse prazo até o dia 30 para não perder tudo o que foi feito até então. E também que lá só caberia 15 leitos. Então, a princípio, nós estamos aumentando a capacidade do Sandu. Nós estamos colocando mais 15 leitos no Sandu. Nós estamos abrindo um edital hoje, saiu hoje, foi publicado, para contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para a gente... poder dar continuidade lá no Sandu de 24 horas, caso necessário, né? À medida do que for necessário. O Sandu vai funcionar 24 horas e para isso sai o edital, tá até no site da prefeitura, quem se interessar, né, para inscrever. E aí a gente vai colocar esses 15 leitos lá no Sandu, a princípio. E aí, por que a gente pensou na Mater Clínica? A Mater Clínica é alugada, eu vou ter que devolver assim que eu mudar para lá. Eu acho que eu mudo até o dia 10, a gente já estará lá, a Policlínica já estará funcionando lá na UPA. E eu tenho esse aluguel da Mater Clínica, que já foi um hospital um dia, que tem toda a estrutura necessária que a gente precisa para montar um hospital, assim, né? Uma unidade de apoio. Não posso nem ficar falando hospital de campanha, que não seria isso, gente. E por que essa unidade de apoio? Nós temos 2 hospitais em Ponte Nova que têm uma vocação diferente um do outro. O Gavaz atende trauma, cardiologia e neuro, de alta complexidade para os 53 municípios. Não, menos ortopedia, né? E no das Dores a gente tem oncologia, a gente tem hemodiálise e tem parto. Então não teria jeito, porque a princípio eles queriam que fizesse um hospital só de Covid em Ponte Nova. Não tem jeito. Só que nós não temos o perfil para fazer isso, pela vocação dos 2 hospitais. Então nós tivemos que deixar separado leitos dos 2 hospitais para o Covid. Aí o que a gente pensou? Bom, não seria muito melhor se a gente, já que eu estou mudando e que tem esse hospital, que a gente pode pensar nele, que já foi um hospital um dia, para a gente tirar esses pacientes de Covid de dentro dos 2 hospitais, colocar nessa unidade de apoio, para tirar esse confronto com esses outros pacientes dos 2 hospitais, que são pacientes
que tem uma certa que a vida dos hospitais continua normal, Exatamente. E outros atendimentos. Porque nós temos outras enfermidades. Sim, Ponte Nova sempre viveu lotado, todo mundo sabe disso, né? Os 2 hospitais. Então, seria mais para esse apoio. Isso está sendo conversado entre os prefeitos, né? Com a gestão do CISAMAP. A princípio, a gente está pensando na gestão do CISAMAP para ficar mais fácil para todos os municípios, fica uma coisa mais dentro da lei. E a gente está dando iniciativa para isso. Ariadne, você falou em CISAMAP. Qual é a função específica do CISAMAP nessa situação do Covid? Então, como cada município, os municípios da micro-região de Ponte Nova, esse hospital também eu quero deixar bem claro, Wesley, que é para a micro-região de Ponte Nova. Isso é importante você dizer. Que Ponte Nova é polo de micro e polo de macro. Então eu vou cuidar da minha micro, no Covid. Que são 21 municípios. E vou continuar cuidando da macro na neurologia, que é alta complexidade. Então, o consórcio, por que o consórcio? Porque os municípios já fazem repasse para o consórcio, entendeu? Então, é uma maneira legal de fazer esse repasse, né? Uma maneira... E a gente tem o apoio do consórcio, porque eu, enquanto município, eu não posso assumir essa gestão. Eu não tenho perna para isso. Não tem. Né? E aí, então, o consórcio, como vai ser para todos os municípios da micro, o consórcio entrou nisso. E vocês se encontram sempre, juntamente com a direção do CISAMAP? Tem muita reunião, agora tudo é por videoconferência, né? Sempre por vídeo. A princípio, essas reuniões estão sendo feitas pelos prefeitos. Nós tivemos uma reunião de secretários com o advogado do consórcio, mas acho que teve umas 4 ou 5 reuniões com os prefeitos. Lá ficou centralizada as compras também no CISAMAP de alguns produtos. O CISAMAP vai fazer tudo. A gestão dessa unidade de terapia. As prefeituras e as secretarias só fazem os repasses, né? Isso. E esse repasse, Wesley, os municípios e tanto Ponte Nova são os repasses que vieram para a gente para enfrentamento do Covid. Ele só veio para isso. Só para o Covid. Beleza. Ariadne, o município de Ponte Nova tem um plano de contingência? Sim. Como ele funciona? Todos os municípios foram obrigados a confeccionar o plano de contingência. Nós fizemos com essa equipe técnica que eu já te falei. E nesse plano está contemplado todas as atividades, todas as funções que a gente tem que fazer em relação ao Covid, os treinamentos, quem participa, todas as reuniões que a gente participa, tudo está dentro desse. Como as unidades de saúde vão atuar agora, né, épocas de Covid, né, que a gente diminuiu, nós estamos eliminando um pouco as eletivas. Nós só estamos atendendo as urgências. Só urgência e emergência. Isso tudo está dentro desse plano de contingência. As unidades básicas de saúde estão fazendo uma agenda mais espaçada, estão atendendo as gestantes, os casos mais graves, mas não está aquele atendimento liberado igual era antes. Ô, Ariadne, deixa eu te perguntar um outro negócio aqui. Nesse caso do Covid e da presença do CISAMAP com as secretarias e com os municípios, qual tem sido a participação da nossa gloriosa Superintendência Regional de Saúde? Então, nesse primeiro momento, a Kátia até participou, né, que é a superintendente aqui de Ponte Nova, ela participou nessa última reunião, porque alguns secretários foram atrás dela enquanto regional, pedindo para ver se realmente estava certo, se podia ser feito dessa maneira ou não. Então, teve uma reunião que foi, se não me engano, foi quinta ou sexta, acho que foi quinta, que ela participou com a gente. Mas até então, ela não tinha participado, porque isso é um assunto dos prefeitos e da micro, né? Independe do regional. Entendi. No caso do regional, nós vamos precisar do apoio deles. Na hora que for aprovar a vigilância sanitária, aprovar a planta, né? Porque a gente tem que fazer uma planta com esses leitos que a gente quer criar na Mater Clínica. Aí depende do regional. Aqui serão criados quantos leitos na Mater Clínica? Então, nós, a princípio Policlínica. a gente... Policlínica. A princípio a gente achou que daria uns 80, mas quando eles foram lá fazer a planta, né, o pessoal da engenharia viram que não. São quantos? Vai dar, assim, até uns 65. Ótimo, Maria. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Você conta nos dedos quais são as regiões aí do estado que tem uma estrutura dessa que vai poder contar com o apoio desse, né? Agora eu quero que você deixe bem claro que esse apoio dessa unidade
quero que o telespectador entenda que não são não eco-respiradores, 65, não vai ter 65 respiradores. Como é que é a estrutura dessa unidade, Ariadne? Tá. Se tudo der certo, né, que a gente ainda está em estudo, em negociação. Se tudo der certo, gente, essa unidade de apoio, ela não vai ter porta de entrada aberta para ninguém ir lá consultar, é porta fechada. Os pacientes vão vir para essa unidade de apoio depois que eles já estiverem praticamente bem, só esperando a quarentena para ir embora para casa. Às vezes não tem como ir embora para casa, tem mais pessoas dentro de uma residência. Desafogar mesmo os leitos clínicos dos hospitais para que eles continuem atendendo as outras enfermidades, que não vai parar por causa da Covid. Lógico que né? não. Isso vai continuar. Então, assim, não vai ter trança de ninguém, não tem visita, quem estiver ali não vai ter visita, vai ser transportado de um hospital para outro, do hospital para lá, numa ambulância própria para Covid, que o município já tem separado. E vai atender todos os outros municípios também? Essa ambulância do município? é minha. Se tiver complicado, se tiver um movimento maior, eu solicito outro município que possa contribuir com essa ambulância. Mas a princípio é do município de Ponte Nova. Essa ambulância vai pegar nos hospitais e levar para essa unidade de apoio, sem nenhum contato, sem visita, sem porta aberta. Não é uma unidade de apoio de consulta, nada disso. É simplesmente de leitos clínicos para desafogar os dois hospitais. Qual é a expectativa da secretária Ariadne para os próximos meses? Bom, até quando isso vai, Ariadne? Eu tenho muita fé em Deus. Nós temos. Eu não aguento mais, Ariadne. Imaculada Conceição, que tanto Wagner gosta, né? O prefeito Wagner, é muita fé que ele tem. E também muita fé na nossa equipe, sim, né? demais. Que tem trabalhado diariamente, né? E sem ter sábado, sem ter domingo, sem feriado, que a gente vai conseguir passar mais tranquilamente. Eu acho que essa curva já está achatando. Se a gente continuar, se o pessoal entender, gente, a necessidade, não é porque o comércio está abrindo que a vida vai voltar a ser normal. Não existe isso. Tem horário. Aí que nós vamos ter que ter mais cuidado ainda, entendeu? Então, o cuidado que nós vamos ter que ter, qual é? Quem não precisa realmente estar na rua, gente, fique em casa. O uso da máscara, pelo amor de Deus, é uma coisa simples, uma coisa que vai ajudar muito nesse enfrentamento, né? E deixar para ir para a rua realmente, Wesley, quem tem necessidade. Somente. No primeiro dia de comércio aberto, gente, tinha fila em locais que não poderiam estar abertos, que foram fechados pelos fiscais e com fila. Então, assim, onde que o pessoal não entendeu que essa abertura de comércio é só para a gente não prejudicar mais, né? Não quebrar os comerciantes, as empresas. Exatamente. Mas não é vida normal. Não é vida que segue. A vida vai seguir em isolamento, em uso de máscara e muita responsabilidade. Aliás, para a gente encerrar esse bloco, pós-Covid, o que você está pensando lá na frente? Como é que você acha que a vida vai voltar a ser como era antes? Vamos ter aí modificações profundas? O que você acha? Eu espero, né, gente, que essa Covid faça, né, a gente pensar, ficar mais introspectivo, ver realmente o que realmente importa, né? Ver que não adianta dinheiro nessa hora, todo mundo tá igualado. Tudo. Né? E pra gente pensar, ter mais maturidade com as coisas, essas coisas assim. É verdade. Eu acho que o pessoal já tá mudando quanto a isso, né? Tá mudando, não tá? Ariadne tem uma filha que está na linha de frente lá em São Paulo, no hospital do IAMB. Ela está lá no enfrentamento, ela formou em dezembro. Mariana, escuta a história. Fala aí pra gente. Foi para a aeronáutica e o Exército assumiu os hospitais de campanha, né? E ela está, nesse momento, ela está lá em São Paulo, no IAMB, na linha de frente. Mais uma preocupação. Exatamente. Ariadne, você tá ralando, hein, minha filha? Deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu estou esquecendo aqui antes da gente finalizar. Além disso tudo, Covid, chuva que a gente teve aí, um período aí, vou falar com o Celeste da dengue e a campanha da vacina, como é que tá aí da influenza? Então, o que está acontecendo da campanha, Wesley, é porque o Ministério não está conseguindo mandar a quantidade de vacina. Mas
Graças a Deus nós batemos todas as metas que a gente tinha, né, dos idosos, e agora está abrindo para outras categorias. Está funcionando, graças a Deus. O princípio foi mais confuso, todo mundo queria vacinar, todo mundo achava que vacinando a gripe estava protegido da Covid, né? Mas, e não é. E não é. E a gente foi de casa em casa, nos idosos, a gente fez um drive-thru lá na... Né, eu vi, bacana, pé da Fiat. Isso, e que graças a Deus deu tudo certo, e agora a gente está abrindo para as outras fases. E tem algum trabalho diferenciado no asilo e na casa albergue? Como é que vocês estão tratando essas pessoas? Então, apesar do asilo e a casa albergue fazer parte da assistência social, a saúde também está ajudando, tem a ver, né? demais a conta. E é o mesmo que está fazendo para todo mundo. Visitas foram proibidas, né? Uso de máscara, a higiene redobrada. Né? Olha, mais o quê? Mais alguma coisa que queira falar que a gente não comentou aqui? Não, acho que a gente. Acho que hoje você está light, está tranquila. Não, porque isso é um assunto tão corriqueiro. Nós estamos vivendo isso 24 horas por dia, então. Antes de eu encerrar com o Ariadne, eu quero informar que eu encontrei com o prefeito Wagner no sábado e ele me deu uma informação fantástica que os bairros do Triângulo Novo, Triângulo Velho, irão receber iluminação de LED. Fantástica a notícia. Ele me falou uma outra conquista, mas eu não estou lembrando não. Além de asfaltamento que continua pela cidade, a cidade está um verdadeiro canteiro de obras. A gente está vendo obras de asfaltamento e uma obra que é solicitada aí, minha última passagem na prefeitura de Ponte Nova foi em 96, com o padre Ademir. E o prefeito Wagner vai finalizar agora o matadouro municipal. Vi por vídeo, a coisa lá está ficando muito bacana. Ariadne, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. O programa está à disposição da sua secretaria. Sim, muito obrigada, tá? Tamo junto. Falei com a secretária municipal de saúde, Ariadne Salomão. Ela que, sem dúvida alguma, está fazendo um trabalho legal à frente da secretaria. Eu volto na sequência com Celeste Natali. Vamos falar de dengue, de barreira sanitária e muito mais aqui no programa. Até já. Muito bem, de volta com o terceiro bloco do programa Espaço Aberto, recebendo Celeste Natali, ela que é a coordenadora da Vigilância em Saúde, contemporânea nossa aí. Não estão tão velha assim também não, né, Celeste? Não. Jogava vôlei demais da conta aqui no Colégio Salesiano Dom Avesso, não era isso? Vôlei, Dom Avesso, né? Dom Avesso. Tempo bom, né, Celeste? Muito bom. Vamos lá, Celeste. Hoje você está aí à frente você é coordenadora da Vigilância em Saúde. Isso. Vamos começar a falar, aproveitar o gancho de Ariadne, vamos falar das barreiras sanitárias. As barreiras a gente vê aí pelos noticiários, a dificuldade do povo respeitar também, a dificuldade das pessoas entenderem que é necessária. Como é que você tem levado esse assunto na secretaria? Então, na verdade, quando as barreiras foram implantadas, né, em momento algum, o prefeito quis que essa barreira fosse impeditiva. Né? A barreira não é para impedir as pessoas de entrarem, até porque Ponte Nova é micro e também macro. Então, assim, muitos municípios, eles transitam em Ponte Nova. Então, o prefeito nunca quis que essa barreira impedisse as pessoas. Então, se a gente tem hospital, a gente não vai impedir as ambulâncias, né, as pessoas que vêm aqui fazer tratamento. Então, desde o início, o objetivo da barreira era ser orientativa, né, e não impeditiva. A gente tem limitações da barreira? Temos. Estamos sendo criticados, estamos recebendo muitas denúncias? Mas não é só estamos. Nós também recebemos lá em Santa Cruz. Muito. Então, a gente está assim, mas é o que a gente tem, né? E assim, na medida do possível, a gente vem tentando reorganizar, reformular essas barreiras para que a gente consiga o objetivo que é só monitorar quem está entrando ou saindo do município.
né? Então, assim, Ela às vezes... educativa. Exatamente, é orientativa e educativa. Né? Então, assim, às vezes as pessoas comparam a barreira de um município com outro, então acho que assim, cada um com a sua realidade. Né? O que a gente tem aqui, né, é essa barreira, e na medida do possível, ela vem, né, desempenhando a função dela. E assim, as denúncias que a gente recebe, elas serão, né, investigadas, isso vai ficar por conta do jurídico, e assim, é o que a gente está tendo. E quais são os tipos de denúncias? Vamos ver se são as mesmas. Então, denunciam, por exemplo, que os carros estão passando e as pessoas não estão abordando os carros, não estão parando os carros. Então, isso eu acho que acontece mesmo, a gente recebe vídeos. E à medida que isso acontece, a gente tenta, assim, orientar quem está lá na barreira para que atue da melhor maneira, para que, assim, que o município ele possa também se resguardar de, assim, tantas pessoas estarem entrando em nosso município sem a gente dar conta. Né? Então, a gente recebe também denúncias assim, chegou um tanto de gente que veio de São Paulo, veio de Brasília, veio... Tudo igual. Né, que veio de outros lugares onde, né, já tem a doença transmitida, né, de forma comunitária. A gente ainda não tem, então assim... Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu não sei nem se é bom ou se é ruim, porque assim, à medida que a gente não tem nenhum caso confirmado, as pessoas começam a relaxar, acham que não precisa fazer isolamento, acham que não precisa higienizar as mãos, que não precisa usar as máscaras. Então, assim... a gente fica sem saber se é bom ou se é ruim, né? Mas, graças a Deus, a gente não tem ainda nenhum caso confirmado, né, no município. E, assim, essa barreira, ela, de uma certa forma, ela contribui. Porque, ao ser abordados, né, na barreira, preenche-se um formulário e esse formulário tem assim, a origem, né, dessa pessoa que está entrando e o destino. Muitas vezes a pessoa está de passagem, algumas estão ficando. Então, quando essas pessoas permanecem em nosso município, a gente passa esses casos para os PSFs, né, que estão nos territórios, para poder estar fazendo um acompanhamento dessas pessoas que vieram, né, de locais de transmissão, para a gente estar se resguardando aqui. Ô Celeste, são quantas barreiras aqui em Ponte Nova? Onde elas estão localizadas e se existe algum tipo de encontro também com essas pessoas que trabalham nas barreiras. São funcionários públicos ou veio recurso também para contratarem as pessoas? Então, são 4 barreiras. Tem uma na entrada de Rio Casca, na saída para Rio Casca. Lá em cima, né? No Trevo. Isso, lá no Trevo. Tem uma na saída para Viçosa, que é em frente ali à garagem das Salutares. Tem a de Belo Horizonte, que é lá na saída onde passa o anel ali, vai pelo anel. Aquele trevo lá também. Isso. E a da Rasa, que fica também no trevo ali da Rasa. Então, assim, quem faz parte dessas barreiras são alguns agentes de endemias que estão trabalhando nas barreiras e alguns agentes do Demutran. Né? Então, assim, os agentes do Demutran, eles param, né, o trânsito. Dão suporte. Né? E quem faz a entrevista, né, quem faz a orientação são os agentes de endemias. E nessas barreiras sanitárias, vocês têm o apoio da Polícia Militar também, caso necessário? Olha, como a barreira ela não é impeditiva, então a gente não conta muito com a polícia, né? Em alguns momentos eles vão lá aos locais, ficam um tempo, dão uma olhada, mas eles não ficam o tempo inteiro lá, não. E com relação às capacitações, existe com essas pessoas que trabalham nas barreiras? Então, logo no início, elas foram capacitadas para estar usando os EPIs e foram orientadas com relação a essa questão de orientar, né, as pessoas que estão passando nas barreiras. Tá. E quando as pessoas passam, além desse tipo de questionamento que ela não é punitiva, né, a barreira, quais são as informações que a pessoa da barreira passa para quem estiver vindo num veículo com placa de outra cidade? Então, no primeiro momento, né, quem está ali
para fazer a abordagem, vai saber por que está entrando aqui no nosso município. Se está de passagem, ou se veio visitar alguém, se vai permanecer no município. E aí o que acontece? Quando os protocolos, né, a gente vinha de algum município que já tinha transmissão, a pessoa tinha que assinar um termo de responsabilidade de ficar de quarentena 14 dias. Só que os protocolos mudaram e hoje só quem apresenta sintoma é que precisa fazer essa quarentena. Então, assim, aquelas pessoas que, né, apresentam sintomas e que vão permanecer no município, elas assinam um termo, né, para ficar de quarentena, e essas pessoas, esses nomes, né, eles são passados para os PSFs que vão fazer esse acompanhamento. Se a pessoa está mesmo de quarentena, se não está. E a gente também recebe denúncia, que às vezes a pessoa chegou no município, assinou o termo de quarentena e não está fazendo a quarentena. Então a gente recebe, sim, denúncia de todas as partes e de todos os motivos, né? Então, assim, quando a gente recebe a denúncia, a gente procura checar, né, todas as denúncias, a gente procura averiguar e caso, né, aconteça, às vezes a pessoa ela não está com sintoma, mas ela também é orientada na barreira, que como ela está vindo de um lugar, por exemplo, de Belo Horizonte, ou de Mariana, que já, né, teve caso positivo, teve óbito. Então a gente também orienta, porque a pessoa às vezes ela chega no município, no momento ela não está sintomática, né, ela não apresenta nenhum sintomas, mas ela pode daqui a 2, 3, 5 dias apresentar sintomas. Então assim, tem um formulário e tem são 2 formulários, um que preenche para a gente saber quem está entrando ou saindo e o outro de orientações, sim. Que tem os telefones que eles podem estar ligando caso apresente algum sintoma, para a gente orientar, a gente da Secretaria de Saúde, orientar se vai procurar direto o hospital, se vai procurar o PSF, que vai depender dos sintomas. Se são sintomas leves, às vezes só liga para o PSF, não precisa nem ir lá para não aglomerar, não fazer fila, e a gente vai monitorando da Secretaria. Pois é, gente, nós estamos recebendo agora a coordenadora da Vigilância em Saúde, Celeste Natali. Logo após o intervalo comercial, a gente vai falar de dengue aqui no programa Espaço Aberto. A dengue também mata, então a gente tem que fazer a prevenção, a gente tem que fazer o nosso dever, que é ajudar o município a ficar livre da dengue. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar, recebendo agora no quarto e último bloco a coordenadora da Vigilância em Saúde. Ô Nayara, beijinho para você aí, para sua mãe, dona Gessi. Ariadne tá mandando um abraço para você e Celeste já tá falando que tá te vendo lá, Celeste. Ai, Nayara, próxima vez vai ser você. Ai, Nayara, nós fizemos grandes eventos pelo NASF, lá na cidade de Santa Cruz do Calvário. Com certeza, ela deixou muita saudade lá no meio lá do pessoal dos usuários, né, principalmente da saúde lá no município de Santa Cruz. Ô Celeste, vamos falar da dengue agora. Como é que está caminhando a dengue em Ponte Nova? Parece que já tem 5 casos. Então, a gente já tem 5 casos confirmados de dengue. E na semana passada, inclusive, a gente fez uma ação no Santo Antônio, porque já era o 2º ou 3º caso. É o 2º ou o 3º caso positivo. Lá no bairro? No mesmo bairro. Então, a gente fez assim, na verdade, o que acontece? Como alguns agentes de endemias estão nas barreiras, eu estou com a metade da turma na barreira e a metade da turma atuando. E de acordo com a orientação, né, do Ministério da Saúde, os agentes de endemias, eles também estão restritos de entrar nos domicílios. Porque, na verdade, se as pessoas estão domiciliadas por causa do Covid, para não haver transmissão, né, está todo mundo em isolamento, e o agente de endemias que ele vai em muitos lugares, então assim, ele seria um foco de transmissão, caso alguém positivasse. Então, assim, é a orientação do Ministério, e eles não estão entrando, eles podem fazer só a visita peridomiciliar. Sim. Então, eles
Eles podem entrar nos quintais, eles podem olhar a frente da casa, as laterais, mas não pode entrar dentro da casa. Então, como a gente também não podia fazer um bloqueio, porque as pessoas estão dentro de casa, e para fazer o bloqueio a gente precisa tirar as pessoas, poderia aglomerar pessoas, né? Então, a gente fez uma ação juntamente com o pessoal do Desentulha, que é uma ação também que acompanha, né, o trabalho das endemias. E quanto mais faz desentulha, mais aparece depois. Exatamente. Então, o Desentulha, ele passa num bairro, uma semana, às vezes 15 dias, naquele local. Né? Vai percorrendo o município todo, né? Eles entram num bairro, terminou o bairro, eles passam para o outro. E o que acontece? Os distritos também, né? Os distritos também. E aí, o que acontece? Quando sai de um bairro para o outro, aquele bairro que você terminou de fazer, ele já está quase precisando de outro. Então, a gente vem pedindo, encarecidamente, para que a população ela nos ajude nesse momento, porque até pela dificuldade. A gente não pode estar fazendo um bloqueio, porque normalmente quando tem um caso positivo, a gente faz um bloqueio, o que é isso? A gente joga inseticida para matar os Aedes que estão adultos, né? E como a gente não pode fazer isso, o que a gente fez? A gente juntou a turma toda que está nas ruas, né, das endemias, com o pessoal do Desentulha, e a gente fez uma ação lá. Então, acharam-se vários focos, né, no peridomicílio. Infelizmente, a gente acha, sempre que vai, a gente acha muitos focos, porque as pessoas, parece que elas esquecem que se ela tem um animal de estimação, aquela vasilhinha, ela tem que ser lavada, mas lavada com a bucha, né? Só jogar aquela água fora e colocar uma outra, porque se tiver ovo ali em contato com a água, vai virar larva e vai virar mosquito, né? Então, assim, às vezes as pessoas... são pequenos cuidados que se cada um tivesse dentro da sua casa, a gente não teria tanto foco e não teria tanta doença, né? Porque na verdade a gente fala dengue, mas não é só dengue, tem a chikungunya, tem, né, zika e tem a febre amarela, que também todas essas doenças são transmitidas pelo Aedes. Então, assim, o que a gente pede é que cada um faça a sua parte. Não estamos em isolamento, nós estamos dentro de casa, então aproveita para estar olhando. Olha atrás da geladeira, olha no ar-condicionado, quem tem o ar-condicionado. Aquele banheiro que às vezes está lá e ninguém usa muito. Então deixa sempre os ralinhos tampados, fechados. O vaso também, tampar com a tampa. De vez em quando dar descarga para aquela água não ficar parada, né? Para descer aquela água. Então, assim, várias coisinhas, né? Que a gente pode estar fazendo e que é, assim, de grande ajuda. Que evita essa quantidade de foco. E, ter foco, a gente sabe que Ponte Nova é uma cidade infestada, então vai aparecer mosquito e se o mosquito estiver contaminado vai aparecer doença, né? Você falou em bloqueio. Na minha época de regional, a gente fez uma ação na cidade de Urucânia com fumacê. Existe isso ainda na prefeitura de Ponte Nova? Na verdade, não é na prefeitura, né? É o Estado, né? Que manda. Que na verdade, se a situação... Uma dificuldade muito grande a gente conseguir as coisas. E se a situação estiver, assim, muito perigosa, tiver muitas pessoas doentes, eles acabam fazendo esse fumacê, que eles falam o BV pesado. Na verdade, esse bloqueio que eu falei é o BV leve, né? Que são as bombas costais que os próprios agentes jogam inseticida, né, na moradia, perto, do lado de fora, do lado de dentro. Agora, esse UBV pesado, aí fica por conta do pessoal da FUNASA, né? Você está muito envolvido aí com o Covid? Que eu vou te fazer uma pergunta aqui. Pode, claro. Celeste, a desinfecção de praças, de prédios públicos, de ruas, funciona até que ponto? Então, na verdade, é tudo muito novo para a gente, né? E a gente vai seguindo alguns modelos, alguns exemplos. Então, assim, em várias partes do mundo tem acontecido isso. Então, se a gente consegue, né, matar o vírus com água, sabão, água sanitária, então tudo que a gente tiver ao nosso alcance, a gente faz. Porque, por exemplo, uma praça que ficou um monte de gente aglomerado,
ou passou por lá, pode ter passado alguém que estava contaminado, Sim, e pode sim. ter contaminado aquele ambiente ali. Claro. Então é importante a gente desinfectar esse ambiente. Então eu acho válido sim. Pontos de ônibus, a própria rua mesmo, rodoviária. No outro dia eu passei, eles estavam fazendo perto ali do hospital, né, que é o lugar onde chega e sai muita gente e pode ter gente contaminada, né? Então eu acho que sim, que é uma ação também importante. Vocês têm acompanhado também a empresa de ônibus de Ponte São Jorge Auto Ônibus no transporte coletivo? Eles estão fazendo o dever de casa também? Estão fazendo. Eles fazem a desinfecção do ônibus também, Total. 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia. Isso. Isso é muito importante. Assim, a gente, na verdade, eles deveriam estar andando assim, um pouco mais vazios. Então, tem horários que eles estão andando com gente em pé? Com gente a mais. Pois é, mas o a mais seria em pé. Porque a capacidade de cada veículo parece que 40 pessoas ou 45. E sentados, né? Sentados. Mas a gente recebe denúncia que às vezes tem que tá transitando assim com um número gente além do que deveria. Mas é igual acontece, né? O comércio, né, tá flexibilizando e as pessoas estão entendendo que é para sair para as ruas. E não né? E assim, a gente precisa da colaboração de todo mundo. Então, se uma pessoa também que vai pegar um transporte, está vendo que ele está cheio, ela deveria esperar para o próximo, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse entendimento. Né? Correto. A população, gente, é de fundamental importância participar junto ao poder público. Por quê? Porque se amanhã a curva aumentar, nós vamos ter que voltar tudo atrás, isolamento. Exatamente. Né? Então, assim, se agora, né, com essa flexibilização, começar, a gente vai estar acompanhando. E se aumentar o número de casos suspeitos, o número de notificação, a tendência é a gente voltar. Sim, então, claro. Pensa bem, se a gente está fazendo uma ação que é para... a gente entende que o comércio também precisa funcionar. Mas as pessoas precisam colaborar, né? Não só o comerciante, que ele também tem várias coisas que eles têm que fazer para estar com o comércio aberto. Né? Eles têm que estar exigindo que quem está entrando lá dentro tem que estar de máscara. Se couber só 2, 3 pessoas, é só 2, 3 pessoas que eles vão atender naquele momento. Não é para deixar entrar todo mundo. Então, eu acho que se tiver a colaboração de todo mundo, isso aí pode dar certo. Né? Mas se a gente tiver que se a população, né, se as pessoas não colaborarem, acaba que assim, o prefeito ele vai chegar numa situação que ele vai ter que voltar atrás. Outra coisa, Celeste, eu acho que estão jogando a responsabilidade muito em cima das prefeituras, das secretarias municipais de saúde. E a coisa não é assim, o povo tem que fazer a parte dele, olha. Exatamente. Eu acho que é responsabilidade do município, do prefeito, da secretaria? Sim, claro. Né? A gente tem muitas responsabilidades, mas a gente precisa da colaboração também de todos, porque senão... fundamental. Exatamente, a gente está vendo as ruas muito cheias, então assim, as pessoas elas não conseguem entender que o isolamento é a única coisa que a gente tem de concreto. Não temos vacina, não temos remédio, não temos respiradores para todo mundo, não temos leito de UTI para todo mundo. Sim. Então assim... E o fato, quando você me perguntou se é bom ou ruim não ter o caso positivo, é nisso que eu falo. Porque como a gente não tem nenhum caso positivo, então parece que não está acontecendo nada. E que não vai acontecer. Sim. E a gente sabe que isso não é verdade. Que mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter caso positivo. Então, quanto mais isolamento a gente fizer, quanto mais os cuidados a gente tomar... Melhor é. Porque vai adoecer poucas pessoas que poderão ser atendidas no sistema de saúde. Que pena, chegou o final aí, mas vamos falar um pouquinho de Ana Bárbara, sua filha. Puxou a mãe, né? Jogadora excepcional de voleibol. Só que eu não tinha tamanho, né? Não, mas você jogava muito. Eu lembro daqueles jogos que tinha em Viçosa, né? Zé Gines, que falava? Não, Geves. Geves, que a gente ia com a delegação do colégio para Viçosa, escola normal ia. Era um tempo muito bom, né? Era muito bom. A minha filha... Né, me puxou assim, no gosto pelo esporte, mas foi muito mais além de mim, né? Conseguiu ir para um clube,
treinou 5 anos em Belo Horizonte, no Minas, e hoje está nos Estados Unidos. Ela teve a oportunidade, através do esporte, de estar, né, num país de primeiro mundo, fazendo uma faculdade e defendendo essa faculdade, jogando vôlei. E quando ela vier a Ponte Nova, você me avisa para me trazer ela aqui. E Mariana também, tá? Se tiver, eu acho que ela vem muito pouco, Mariana, né? Mas para trazer, que são pessoas de Ponte Nova que estão se destacando lá fora. Uma na área da saúde, médica, e a sua filha, ela faz qual curso lá, Celeste? Ela está fazendo comunicação. Comunicação. Isso. Então moleza para ela. É. Né? Celeste, recado final aí da dengue para a Então, população. Da dengue. Que cada um olhe em seu redor, gente. A sua casa. Não deixe para o agente ir lá jogar uma aguinha fora ou limpar uma calha. Porque não pode nesse período, né? Exatamente. Primeiro que o agente ele não vai poder entrar. E segundo porque eu acho que são medidas tão simples que cada um pode fazer e evitar que a nossa cidade tenha, né, uma outra epidemia paralela ao Covid. Que isso aí, sistema nenhum de saúde vai aguentar. Não aguenta não. Você vê aí, ó, enchente. Depois foi o quê? Depois da enchente teve o quê? Teve outra enchente. Outra enchente. Né? Foram duas, né? Aí vem E campanha agora? disso, vem agora a Covid, é muita coisa. Celeste, quero falar com você, com a Ariadne mais uma vez, o programa está à disposição, tá? É parceira aí da Secretaria Municipal de Saúde e a gente mantém esse rodízio de pessoas, tá, secretário? Para vir estar expondo aqui o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova, que eu sei que não é fácil, mas que está sendo legal, Então, positivo. A gente agradece também, né, a oportunidade da gente estar assim, dando algumas explicações, porque a gente recebe muitas críticas, mas Só crítica. às vezes as pessoas não sabem o Difícil de quão aparecer um difícil elogio, é o né, trabalho também da gente É. e as dificuldades que a gente enfrenta, Muitas. né, no dia a dia. São muito, mas o elogio é difícil de vir, né? Difícil. Muito difícil. Você pode fazer 99,9% certo. Se 1% agradou, acabou com você. Exatamente. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Então falei agora com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Celeste Natali, nos 2 primeiros blocos, Ariadne Salomão, que é a nossa secretária municipal de saúde de Ponte Nova. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Fique em casa, hein? Até lá! Wesley Moreira.